Olá! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre vacinas, visto que no mundo há um movimento de pessoas que começam a recusar vacinas. Hoje também no Brasil é muito importante discutir vacina, porque nós estamos em frente a um surto de febre amarela, e pela vacina da febre amarela possuir alguns efeitos colaterais, a gente que tem pessoas que temem receber a vacina. Bom, vacinas foram úteis, eu vou contar como elas foram feitas, e a primeira vacina efetiva para prevenir uma doença infecciosa em humanos foi a vacina contra a varíola. Bom, a varíola sempre foi um problema global. A varíola é uma doença que pode levar à morte e também ela se caracteriza por pústulas na pele que promovem alterações no rosto, nas partes afetadas, levando inclusive a deformações estéticas. E a varíola é muito importante, para você ter uma ideia, no Brasil ela chega um pouquinho depois da metade do século XVI, por volta de 1563, na Bahia, trazida por portugueses, e nos primeiros 3 séculos da colonização do Brasil, a varíola matou mais do que todas as outras doenças infecciosas somadas. Portanto, a varíola era um flagelo, ela era particularmente importante no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, e isso levou a uma procura por um meio de se proteger. Já existia no Oriente uma prática empírica, cujo autor a gente não sabe quem fez, ou se foi um conjunto de ações que levou a isso, que era você inocular um pouco do material das pústulas da varíola em pessoas que não tinham tido varíola. Essas pessoas inoculadas com material das secreções das pústulas das pessoas doentes desenvolviam uma forma mais branda da doença. Esse era o objetivo, isso chamava-se inclusive a variolização. E nem sempre funcionava, porque por vezes, mesmo com essa inoculação de uma pequena quantidade de material purulento, as pessoas não só desenvolviam as deformações de pele, ou às vezes morriam. Mas mesmo assim era considerada uma prática protetora. Tanto que Lady Montagu, que era a esposa do administrador da Turquia, ela teve varíola, uma senhora muito bonita, muito elegante, um dos modelos da elegância londrina, em pleno auge do Império Britânico. Ela sofreu com isso, e quando retorna a Londres, ela faz a inoculação das pústulas no seu filho de 3 anos. Bom, então isso começou então a proliferar na Europa, a ponto de que havia nas grandes cidades europeias, né, esse processo começou a ganhar corpo, era conhecido como método bizantino. Bom, aí surge um personagem, Edward Jenner, um médico nascido em Berkeley, na Inglaterra, em 1849, que numa região rural onde existia não só a varíola humana, como a varíola bovina, que era uma forma de varíola que poderia se transmitir ao ser humano, mas não provocava aquela doença sistêmica, levava a pústula nas mãos e nos braços. Jenner, ele começa a praticar medicina depois de ser treinado em Londres, e ele escuta de uma paciente que ela não poderia ter, ela estava protegida contra a varíola humana porque ela já tinha contraído a varíola bovina. Isso o interessou. Ele observou clinicamente, fez anotações detalhadas e chega à conclusão que a infecção pela varíola bovina, que é um vírus diferente do da varíola humana, levava uma proteção contra a doença mais grave, mais fatal que acometia os seres humanos. Aí ele faz um experimento basicamente impossível de ser reproduzido hoje. Ele recruta um menino de 8 anos, Jacobo Phipps, e inocula esse menino com as pústulas da varíola bovina. Passadas algumas semanas, ele inocula o mesmo menino com as pústulas da varíola humana, e ele não desenvolve a doença que era comum acontecer nas pessoas, digamos, inoculadas. Isso faz com que ele aumente um pouco essa prática, relata esses casos na Royal Society, foi ridicularizado, inclusive aconselhado a não abrir mais a boca sobre o tema, porque ele já tinha feito conferências importantes e isso podia manchar a sua reputação. Só vale lembrar
que as conferências anteriores, uma delas é sobre os hábitos de vida do passarinho coco. Ou seja, do coco ele podia falar, mas quando ele ia falar da varíola humana, essa ideia de que você podia trazer material de animal e inocular em pessoas pareceu muito aterrorizadora. No entanto, ele resistiu, foi contra o establishment e escreveu essas observações que ele tinha num pequeno livro que ganhou fama internacional a ponto de Napoleão lhe dar a Legião de Honra. Com isso, o método passou a ser aceitação não a partir dos cientistas e médicos, mas a partir do uso comum das pessoas que queriam se proteger. Bom, por causa disso, é que quando foi feita a vacina real com ultrafiltrado, que não sabia ainda vírus, mas que era um vírus, mas era uma coisa muito pequena, menor que uma bactéria, foi lhe dado o nome de vacina, porque era em homenagem à doença da vaca. E, então, por isso que hoje a gente conhece vacina por esse nome. Hoje o vírus ele foi purificado, a gente consegue proteger as pessoas contra uma doença grave. E em 1980, em maio de 1980, a Organização Mundial de Saúde proclama e estabelece que a vacina que a varíola foi extinta da face da Terra pela força da vacinação. Assim como hoje não se morre mais de sarampo, de cachumba e de uma série de outras doenças que antigamente matavam as pessoas como moscas. Isso é bom para reflexão, para mostrar que a vacina não é está longe de ser essa coisa maléfica que a gente hoje escuta falar, e sim um grande benefício para a humanidade. Um abraço para vocês e muito obrigado pela atenção e tudo de bom.